durante a aula, é proibido conversar no chat, tá? Eu vou marcar o horário aqui. Se houver alguém falando no chat, até a não ser que seja assim, algo que você não entendeu, uma dúvida, e você não tem áudio para falar, e você vai dizer, aí o Guilherme vai me chamar aqui, tá? Por quê, gente, Tá. que eu vou proibir conversa paralela no chat? Porque, gente, tá tendo muita gracinha às vezes no chat, vocês ficam com atenção no chat e esquece da aula. Então, por que eu tô falando, por que agora? Porque quando eu vou projetar o slide aqui para vocês, eu não consigo ter controle do chat. Não consigo. E eu não quero mesmo que vocês falem nada que não seja, tá? Que não seja da matéria. Às vezes acontece de não ter o microfone, aí você pode ir lá digitar, o Guilherme vai me dizer. Não adianta também achar que eu não tô vendo, porque quando eu acabar aqui, eu leio o chat todinho. Então agora são 11h18. Ninguém mais, a partir desse momento, precisa conversar no chat, a não ser que seja, tá, uma pergunta e você não tenha o áudio para perguntar. Quem tem áudio pode me interromper enquanto eu estiver explicando, sem problema algum, gente. Aliás, vocês devem fazer isso. Vocês devem participar da aula. Então, o áudio eu escuto enquanto eu estou projetando aqui normal. Então, é só você falar, Diana, estou com dúvida, ou Diana, eu quero participar, quero completar alguma coisa. Aí vocês vão usar o áudio. Quem não tem áudio pode chamar lá no chat, o Guilherme me avisa que alguém fez alguma pergunta, ok? Então Tá vamos bom. lá, vou projetar aqui o slide. Esse material que eu estou usando nesta aula é o material que vocês já têm, tá? Se alguém imprime os slides, às vezes tem aluno que gosta de imprimir, não tem a necessidade, tá, pessoal? De vocês estarem imprimindo esse material complementar, não. Esse material, ele para que ele serve? Para auxiliar o livro. Tem gente que até prefere estudar por ele. Por quê? Porque ele é resumido, ele é cheio de esquema e facilita. Às vezes a leitura do livro ali, no texto, o aluno meio que se perde. Então, o material complementar, ele pode servir para o aluno resumir. Eu faço esse material baseado no livro de vocês. Acrescenta alguma coisa. Então, assim, o material complementar, ele tem tudo que tem no livro e um pouco mais de informação. Alguma outra informação que eu acho que eu julgo necessário, e para a gente dar uma aprofundada mais no conteúdo, né? Para você já ir se preparando aí para o nono ano, que já é ritmo de ensino médio, ok? Mas vocês já têm, então. Vamos falar então sobre reprodução? A reprodução, gente, ela é uma característica básica do ser vivo. O ser vivo, ele tem, para eu ser um ser vivo, eu tenho que obedecer a alguns critérios, né? Primeiro critério é eu ter célula. Então, todo ser vivo, ele é composto por célula, tá? Gente, só um minutinho aqui, que eu vou pedir. Só um minutinho aqui. Pedro, abaixa esse som aí. Desculpa, gente, eu tentei parar o áudio aqui, mas não deu. Continuando então. Todo ser vivo, ele é. Aí eu perco até a fala desses meninos. Ele Gente, possui vou. células e tal. Então vamos lá. Eu tenho uma condição básica para eu ser um ser vivo. Essa condição é o quê? É eu ter célula. Então, todo ser vivo é obrigatório que ele tenha célula. É a célula que garante que o meu metabolismo vá funcionar, e é essa célula que, então, permite que os meus metabolismos, a minha homeostase, todo o meu processo metabólico tenha vida, né? Mas, além disso, qual é o outro fator característico dos seres vivos? É reproduzir. É reproduzindo que eu perpetuo a minha espécie. É reproduzindo que eu deixo descendentes, né? Então, a reprodução, ela é extremamente necessária para todas as espécies de seres vivos. Só que a reprodução, ela tem uma maneira mais simples e algumas maneiras mais complexas, né? A maneira mais simples que nós temos, nós chamamos de reprodução assexuada. E reprodução sexuada seria mais complexa. Eu até fiz essa pergunta nessa atividade que vocês estão fazendo. Qual que é a diferença? Qual que é a característica da reprodução assexuada e da reprodução sexuada? Alguém gostaria de falar para mim? Peraí, Eu, hum. a, uma tem troca de gametas e a outra não tem troca de gametas. A sexuada tem troca de gametas e a assexuada não tem a troca de gametas. Isso. Quando você fala gametas, você entende bem o que é um gameta? Sim.
Sim, pode falar? Sim, quando você fala, é gametas. Gametas para você é o quê? É a junção do da. Não, um pouco confuso, porque aí tem que. É a Não, é porque a gente célula usa muito essa que. palavra. Pode falar, meu bem. Eu não sei se está certo. É a célula que é produzida num organismo de uma pessoa. Isso. Mas tem dois tipos de diferentes de gametas. Gameta masculino e um gameta feminino, que é Muito bem. diferenciado se é menino ou menino. Isso. A gente fala muito gameta, mas às vezes a gente não entende o significado da palavra. Quando eu tô falando gametas, né? Gametas, geralmente a gente fala gametas sexuais, são estruturas que permitem a reprodução. E nós temos duas. Os gametas também eu posso traduzir essa palavra por célula sexual. É a mesma coisa, tá? Então, quando eu falo gameta, eu tô falando de células sexuais. E nós temos duas, né? Que são os óvulos, ao qual a estrutura feminina produz, e nós temos o espermatozoide, que a estrutura masculina produz. Então, gameta é isso. Gameta é uma célula sexual. Na reprodução assexuada, não existe gametas. Eu não tenho a troca de gametas, eu não tenho essa junção. Tá? Já na reprodução sexuada, os gametas sexuais, eles vão juntar as suas informações e produzir um novo ser, tá? Então, na verdade, é uma junção. O gameta sexual masculino, o gameta sexual feminino, ele sofre a introdução do gameta sexual masculino, formando uma única célula. Essa junção vai dar origem a uma nova célula, chamada zigoto, que é a célula ovo. E a partir daí acontece toda a reprodução sexuada, formação de uma célula ovo, e aí vem o processo dessa divisão, do desenvolvimento dessa célula. Já na sexuada, não. A sexuada, ela acontece de diversas formas. Por exemplo, brotamento, esporulação, divisão binária. E o interessante é dizer que na reprodução sexuada, o indivíduo originado dessa reprodução, ele é sempre idêntico ao que deu origem. Então, por exemplo, nessa imagem aqui, eu tenho um porífero, uma esponja, né? Quando essa esponja, ela está fazendo brotamento, ela pode fazer brotamento ou regeneração. No brotamento de uma esponja adulta, surgiu um outro pedaço, aí ele se deslocou e deu origem a uma nova esponja. Geneticamente, elas são idênticas, mas é considerado uma reprodução porque eu estou dando origem a outras espécies idênticas, né? Essa é uma característica da reprodução sexuada. Já na assexuada. Na sexuada, os indivíduos vão ser diferentes, né? A junção ali da genética do espermatozoide com a do óvulo, tá? Dá uma origem 100% diferente, né? Então, ele vai ser extremamente diferente geneticamente falando do pai, da mãe, do indivíduo. Professora, mas ele não herda características? Sim, ele vai herdar características, mas ele não é o pai dele, nem a mãe dele. Ele é um novo ser, tá? Então, esses são os dois tipos de reprodução que nós temos. A assexuada e a sexuada, ok? A reprodução, gente, ela envolve uma... Oi, pode falar. Já que todo negócio é genético é igual da assexuada, se a gente fosse sexuada, assexuada, na verdade, todo mundo ia ter a mesma impressão digital, as mesmas coisas, Isso. assim. Isso seria como se fosse um clone, né? A gente faria clones, cópias de nós mesmos. Então, a gente poderia ter essa capacidade. Alguns animais na natureza, eles já têm uma capacidade de autofecundação. Alguns peixes, alguns seres um pouco mais simples, eles conseguem se autofecundar fazendo uma reprodução sexuada, tá? Então, assim, é bem interessante, mas o indivíduo, ele nasce com uma variação. Já na reprodução sexuada é quando há troca, ele não produz gameta, simplesmente ele vai fazer uma divisão celular. A gente fala que a divisão celular, a mitose, é um tipo de reprodução assexuada, né? Onde o indivíduo ele faz cópias dele mesmo. Então, ele vai fazendo, simplesmente ele faz divisão celular. Uma célula vai se dividindo em duas, que se divide em quatro, e ali ele às vezes forma um organismo, tendo esse tipo de reprodução assexuada. Na reprodução assexuada, né, é uma reprodução extremamente simples. Os organismos que fazem esse tipo de reprodução ainda na natureza, a maioria dos organismos fazem reprodução sexuada, porque a reprodução sexuada tem grandes vantagens, daqui a pouco eu vou falar sobre elas. Então, são poucos organismos. Então, quem faz a reprodução assexuada são geralmente poríferos, quinidários, algumas bactérias, né? São seres bem simples. Vírus, apesar do vírus não ser um ser vivo, ele faz esse tipo de reprodução.
né? Mas esse tipo de ser que ainda faz essa reprodução assexuada. Mas independente se a reprodução ela é sexuada ou assexuada, envolve uma estrutura nesse tipo de reprodução, que é o material genético, tá? O material genético, ele é passado ao descendente. E esse material, ele vai para o descendente, independente se foi na sexuada ou na assexuada, tá? Nos dois tipos de reprodução, existe a capacidade dessa duplicação do DNA, dessa forma semiconservativa, né? Onde eu vou conservar as características. No caso da reprodução sexuada, eu conservo de maneira extremamente fiel à célula-mãe. Já na reprodução sexuada, existe uma troca. As bases nitrogenadas, né, aqui no DNA, se você olhar esse DNAzinho que está aqui na sua célula, ele é ligado por essas pontes de hidrogênio, eu tenho algumas bases aqui, adenina, timina, e conforme eu vou conservando, eu vou replicando esse DNA, eu vou modificando. É por isso que, assim, para vocês entenderem, a gente tem cabelo, todo mundo tem cabelo, mas existem cabelos com diversas formas, texturas, cores, todos nós temos olhos, mas existem olhos com formas diferentes, coloração diferente. Por quê, professora? Porque é a maneira, eu tenho o gene que vai expressar o meu olho, mas a maneira que as minhas bases nitrogenadas se expressam garante a peculiaridade, né, a particularidade de cada organismo, ok? Deu para entender, gente? Eu acho que eu tô falando rápido, né? Sim. Professora, qual dos dois que é melhor para a espécie evoluir, assexuada ou assexuada? Então, aí, eu vou até falar sobre isso agora, aqui, ó. O que acontece, Igor? Sobre os benefícios, tá? Acho que é esse slide aqui mesmo. Aqui eu tenho esse slide e eu tenho aqui a reprodução. Aqui na parte de cima eu tenho as características e as vantagens da reprodução assexuada. E aqui da sexuada, tá? Vamos pensar aqui. Na questão de... Eu não entendi muito a sua pergunta. Você fala assim, para mutação genética ou para a própria evolução da espécie? Para a própria evolução da espécie. Ah, tá. Para o melhoramento e para a evolução da espécie, é melhor a reprodução sexuada, tá? Por quê? Porque ela tem uma coisa que chama variabilidade genética, que é a variação dos genes. Essa variação dos genes, ela aumenta, na verdade, ela diminui a chance de erros genéticos, tá? E aí eu vou ter formação de novos indivíduos. Então eu posso estar cada vez mais melhorando a minha espécie. Já numa reprodução assexuada, se eu tenho um problema, se eu tenho uma linhagem com defeito, como aquela linhagem é sempre cópia dela mesma, aquele defeito ele permanece. Né? Então, ele permanece. Então, se eu tenho um porífero que ele tem um defeito estrutural no seu amebócito, e aí ele vai dar origem a outros descendentes, sempre de forma assexuada, todos os poríferos vão ter aquele defeito. Já na reprodução sexuada, quando eu tenho a mistura de genes, por exemplo, eu tenho um gene de câncer na minha família, meu esposo não tem. Quando eu misturo esses genes, eu diminuo a chance de mandar esse gene para minha família, porque há uma variação de genes. Então, assim, para nossa evolução, para perpetuação da espécie, é melhor a reprodução sexuada. Agora, para a mutação ela acontece muito mais, de maneira mais fácil e simples na reprodução assexuada. Por quê? Porque eu tenho menos células envolvidas nesse processo, é uma complexidade maior. Por isso que bactéria, vírus, né, seres que fazem esse tipo de reprodução assexuada, eles evoluem muito rápido, sofrem mutação muito rápido, porque o gene é sempre igual, então ele consegue ter uma menor complexidade. Já Corona também? O corona, o vírus, gente, ele não é um ser vivo assim, né? Ele é um ser vivo, acho que vocês lembram dessa condição, né? Depende de onde ele esteja. Se ele tá o vírus, se ele tá aqui no meu mouse, ele não tem vida, porque meu mouse não tem uma célula viva. Mas se eu passo a mão aqui no mouse e coloco a mão na boca, nos olhos, ou em alguma estrutura que esse vírus ele encontre uma célula viva para poder agir, aí ele passa a ter vida, passa a usar o meu metabolismo para poder duplicar e ter vida, e é por isso, mas ele é simples, ele é muito simples, o vírus, e é por isso que ele consegue. O vírus, o SARS, né, que é o corona, ele já sofreu diversas mutações, então é por isso que é tão difícil até encontrar vacina, gente, porque às vezes quando ele está encontrando uma vacina, o vírus já sofreu uma mutação, já não é mais a mesma condição genética, então isso dificulta demais o processo da criação de uma vacina.
tá? Bom, vamos falar aqui um pouquinho. Gente, então, assim, ó, nessa parte aqui de cima, os tipos de reprodução assexuada, ó, eu tenho a bipartição, os nomes ajudam, né? Bipartição, o indivíduo, ele vai se dividir em dois, né? Ele vai partir e vai dar origem a dois, por isso bipartição. Brotamento vai surgir, vai brotar ali, né? Igual o porífero que eu mostrei, vai brotando um pedaço do organismo original. Esporos, né? Ele vai liberar esporos, e aí o esporo vai desenvolver e dar origem, que são células bem pequenininhas. Ou fragmentação, isso eu acho muito legal. Alguns organismos, você pode cortar eles, isso acontece muito com planárias, né? Os plateumintos, você pode dividir o corpo dela e que cada pedacinho dele dá origem a um novo ser. Então, quando você pega ali nos livros, né, vem bem assim, cortadas planárias, e aí a cabecinha dá origem a um novo corpo. Isso acontece com porífero também. Muitos poríferos são fragmentados ali, aí depois cada porífero dá origem a um novo. Isso é fragmentação, tá? Não tem troca de material genético. Ó, quando eu falo que a ausência da troca, não significa que ele tem material genético. Ele só não troca, né? Ele tem um DNA, ele tem a sua característica genética. Só que essa característica, ela se mantém nos seus descendentes, não troca, não modifica, né? Os indivíduos são idênticos entre si, ou seja, não tem uma variação de genes. Uma vantagem, um baixo custo energético. Então, no nosso caso, a nossa reprodução tem um alto custo energético, né? Tanto ali no ato sexual, quanto no próprio desenvolvimento embrionário. Então, o nosso corpo demanda muita energia, né? Para o nosso corpo reproduzir. Isso é ruim, porque a gente tem, para o nosso corpo perder energia, não é algo legal. Já as bactérias têm um baixo custo energético, e é uma outra vantagem que elas têm uma alta velocidade. Em condições favoráveis, uma bactéria, ela consegue duplicar a cada 20 minutos. Pensa. Então, eu tenho 4 bactérias agora, daqui 20 minutos eu tenho 8, daqui mais 20 eu tenho 16, daqui mais 20 eu tenho 32, daqui mais 20 eu tenho 64. Por isso que elas proliferam tão rápido, né? E acabam tomando conta. Isso se aplica a diversos micro-organismos que fazem reprodução assexuada, tá? Já a nossa reprodução, ó, ela tem uma desvantagem. Alto custo energético, então a gente gasta muita energia para poder reproduzir, no geral, os animais, né, que fazem reprodução sexuada. Baixa velocidade, as gestações são longas, extensas, que demandam uma complexidade muito grande do organismo, né? Existem algumas ninhadas que são mais rápidas, como, por exemplo, de coelho, né, ratos, mas na nossa gestação, por exemplo, são 9 meses, e às vezes é uma gestação única, né? Que o seu corpo trabalha ali todo para gerar um descendente. A troca de material genético, uma grande vantagem é essa variação de genes, né? Então, quando eu combino espermatozoide e óvulo, eu tenho uma nova, um novo ser. A nossa célula, ela tem 46 cromossomos, né? 23 cromossomos que vem do pai e 23 que vem da mãe. Quando eu uno esses 23, eu crio uma variação desses genes, né? Então, eu vou ter essa variabilidade, essa mistura dessa genética. Oi? Sobre o espermatozoide? Então, se, igual o vírus, ele é a mesma coisa que o vírus, quando ele está em qualquer lugar, ele não é um ser vivo, e quando ele está em um gameta feminino, ele é um ser vivo? Peraí, deixa eu aumentar o volume aqui do meu microfone, que eu não estou escutando vocês direito. Pode repetir, Guilherme, por favor? Agora? Que tipo, o espermatozoide. Uhum. Então, ele é tipo igual o vírus, quando ele não está no ovo, ele não é um ser vivo, mas quando está ali, é um ser vivo? O espermatozoide? Não, o espermatozoide, ele não... Assim, gente, a gente tem que entender a diferença entre uma estrutura viva, a palavra ser vivo, né, dá a intenção, às vezes, de um organismo. O espermatozoide, ele é uma célula viva, né? Assim, é só uma questão de colocação de palavras. Eu tenho, assim, quando eu falo o que é vivo, é tudo aquilo que tem célula. Professora, e uma única célula, uma únicazinha, pode ser considerada um ser vivo? Pode. Eu tenho bactérias, por exemplo, ela é única, né? Eu tenho cocos, diplococos, eu tenho streptococos, que são bactérias, né, que vão se organizar, às vezes, em colônia, mas ela é uma. Então, ela é um ser vivo, ela é um organismo vivo. Só que, às vezes, a gente pensa assim, no meu corpo, né? Já o meu corpo, ele funciona num metabolismo complexo, Guilherme. Eu posso isolar o espermatozoide como célula e ele continuar tendo vida,
mas para ele exercer a função dele, né, o propósito dele, ele precisa estar dentro do meu organismo. Então, assim, Felipe Tisso, ele perguntou se o espermatozoide é uma célula. Ele é uma célula, o espermatozoide é uma célula. Assim como o óvulo é uma célula, isso, é uma célula reprodutora. Até aproveitando que falar disso para falar sobre a meiose, tá? A meiose, gente, é esse processo que dá origem aos gametas, né? Que são essas células germinativas haploides, que são óvulo e espermatozoide. São as duas únicas células do nosso corpo que fazem a meiose. A meiose é um processo de divisão que dá origem às células sexuais. Enquanto a mitose é um processo que dá origem às outras células do seu corpo, né? As células somáticas que a gente fala. Então, assim, óvulo e espermatozoide são células germinativas sexuais produzidas por meiose, tá? Todas as outras células do seu corpo fazem mitose. Gente, então é isso, tá? Acho que tá nesse slide aqui é tudo que eu já disse no outro. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui importante. Não? Gente, é uma aula de revisão, tá? Então, assim, deixa eu agora ver aqui que é mais importante. Tá. O que acontece? A produção dos gametas. Eu vou falar mais sobre essa produção de gametas. Deixa eu só ver o horário aqui, gente. Tá. 11h40. A produção de gametas. Os gametas, eles são produzidos nas gônadas sexuais. Vocês conseguem entender? Existe a gônada que produz o gameta. As gônadas são os testículos nos homens e os ovários nas mulheres. Eles produzem as duas células. Quando eu produzo um gameta, a função de um gameta é reproduzir. Só que para reproduzir, ele tem que se unir. Então, aqui, ó, o ovócito, ele tem a quantidade, né, de cromossomos, a metade de cromossomos, e aí, por isso que eles são chamados de células haploides. O que é uma célula haploide? Uma célula haploide é aquela que tem a metade do número de cromossomos da célula diploide, que é a célula maior. A nossa célula, se você pegar uma célula, por exemplo, do seu epitélio, né, lá da sua pele, lá do seu epitélio estratificado, né, você pega uma célula da sua pele e olhar lá quantos cromossomos ela tem, ela vai ter 46 cromossomos. Só que se você pegar um espermatozoide e olhar ele vai ter o quê? 23, ok? 23 cromossomos. Esses cromossomos, eles vão se unir a esses outros 23 desses gametas aqui, formando um organismo com 46 cromossomos, que é característico da nossa espécie, ok? Essas células são chamadas haploides. Quando elas se unem, elas vão formar essa célula assim, ó, essa célulazinha aqui, ó, chamada zigoto, que é a célula ovo. É a partir daqui que eu tenho o processo de produção, de origem de um novo ser vivo. Aqui eu tenho alguns nomes, ó. Eu tenho a fecundação. O que é a fecundação? A fecundação é o ato do espermatozoide introduzir no óvulo. Quando isso acontece, eu chamo isso de fecundação. Depois da fecundação, ocorre a formação do zigoto e depois do zigoto, eu vou ter o desenvolvimento embrionário. O que é isso? É o desenvolvimento desse embrião lá no útero do seu progenitor, né? Então, depende da espécie. No nosso caso, tanto numa vaca, quanto num rato, quanto num ser humano, ele vai se desenvolver dentro do útero da fêmea, né? Vai ficar ali durante o tempo da gestação, a qual é característico da espécie. Tá? Então, aqui eu falei que é fecundação. Aqui tem uma imagenzinha que mostra a fecundação, né, gente? Que é a introdução do espermatozoide. Ele vai romper essa zona pelúcida aqui e vai entrar dentro do nosso ovócito. Professor, e se for o cavalo marinho, vai ficar no corpo do macho ou no da fêmea? Tem algumas espécies que o macho consegue participar desse desenvolvimento embrionário. Cavalo marinho. Tem algumas espécies de canguru também que fazem isso, onde o macho... Professora, Oi. Eu já vi um negócio que nem sempre o primeiro espermatozoide a entrar, tem a chegar, isso mesmo. Mas assim, os primeiros é o que penetram para ajudar o outro a chegar. Na verdade, não é uma regra, mas assim, alguns estudos científicos, né, de microscopia mostram que às vezes o espermatozoide, ele chega, ele tem que romper essa membrana aqui do ovócito primário da mulher. Então,
às vezes ele gasta tanta energia que ele acaba morrendo. E aí vem um outro espermatozoide. É tipo assim, sabe aquela tampa de vidro que alguém fica ali fazendo força, aí chega outro e abre? Mais ou menos isso. Então, eu tenho um espermatozoide ali que está tentando romper essa zona aqui, não consegue e às vezes acaba morrendo. Aí vem outro que tem um pouco mais de energia, que estava armazenada, e consegue romper e entrar, tá? Então, existe sim essa característica, às vezes, por isso que existe alguns piadinhas, né, que a gente já é esperto desde o começo, aí, às vezes fica ali, né, armazenando energia, esperando o outro gastar para depois entrar, mas tem isso mesmo, tá? É que sempre falam que é sempre o primeiro, mas eu vi Isso, esse negócio e fiquei em dúvida. Às vezes a gente fala de células N, 2N, só para que significa isso? O gameta feminino, ele é N. N são células haploides. Toda vez que você vê N, é uma incógnita da biologia, é uma variável. É quando você não sabe o número. Na verdade, da minha espécie eu sei, são 23, mas eu não sei de todas as espécies que habitam o planeta Terra. Então, mas todo gameta feminino, ele é N, ou seja, ele tem a metade de cromossomos da célula diploide, que é 2N. É só isso, entendeu? Então, N refere-se sempre às células haploides, no caso, os gametas femininos e masculinos, e aí, quando elas se unem, né, N mais N, 2N, tá? Que é a quantidade completa de cromossomos que o indivíduo vai possuir. A fecundação, gente, ela pode ser de duas maneiras. Ela pode ser externa ou interna. A gente tem também, às vezes, o pensamento de que a fecundação sempre é interna. Não. Existem animais que fazem fecundação externa. A fecundação interna é quando a estrutura sexual masculina ela é depositada dentro do corpo feminino, né? Onde esses gametas eles vai ocorrer o encontro na interna dentro do corpo das espécies, né? Já na fecundação externa, a fecundação ela ocorre externa, né? Igual que eu tenho o exemplo do sapo. O sapo, ele vai depositar os ovos, né, a sapinha fêmea, e aí depois vem o outro sapo e deposita o espermatozoide. A fecundação não acontece dentro do corpo, então eu chamo de fecundação externa. Já no caso aqui, nós temos a fecundação interna, onde a estrutura sexual do leão vai ser depositada dentro da leoa. Então, esse é o tipo de fecundação. Nem toda fecundação, nem toda reprodução sexuada existe a cópula, né, que é essa fecundação interna. Sim? O Felipe perguntou, os cromossomos XX são os femininos e os XY são os masculinos? Isso. Isso é só uma representação, né? É porque nós temos uma variação de genes. Então, assim, para ficar de forma fácil para a gente entender, a gente caracterizou isso. Quando eu tenho o nome, aí a gente deu nome a esse cromossomo, né? Cromossomos XX representam estruturas do sexo feminino e o cromossomo XY, estruturas do sexo masculino. Então, a gente deu nome para os cromossomos sexuais. Quando eu falo de cromossomos XX, eu estou me referindo a sexo feminino. Quando eu falo de cromossomos... E aí entra todo um processo de cruzamento genético, que a gente vai aprender ainda sobre genética até... Pois é, a genética, eu tô olhando aqui de vocês, a gente dava genética no 8º ano, não tem genética esse ano para vocês. A gente não estuda genética, a gente vai estudar no último, que era o último período, a gente estudava genética, agora vai estudar previsão do tempo, constelação e física e química, um pouquinho de física e química, tá? Aí, mas se a gente tiver tempo, eu introduzo um pouco de genética para vocês não ficarem... Porque assim, gente, houve uma mudança, só abrindo um parênteses aqui, houve essa mudança na BNCC, e no 9º ano, assim, no Delta tem, mas muitas escolas nem têm biologia, então o aluno ele vai ter esse déficit grande, não, ele vai ter contato com a genética só lá no ensino médio. Então, para vocês não perderem tanto, eu vou ver se eu consigo fazer pelo menos umas 2 ou 3 aulas de introdução à genética. Para quando vocês chegarem no 9º ano, porque no Delta tem genética no 9º ano, vocês não ficarem assim tão perdidos com tanto nome, tanta informação. Pelo menos a gente vai fazer uma nomenclatura genética, uma introdução, porque é muito importante, tá? Então, gente, esses são os tipos de fecundação. Aqui nós temos indivíduos monóicos, são aqueles que um ser tem os 2 sexos. Basicamente, na nossa espécie isso acontece, mas em muitos casos esses seres são estéreis. Mas em alguns casos na natureza, mesmo sendo hermafroditas monóicos, eles reproduzem, tá? Só que uma coisa legal, mesmo eles sendo monóicos, eles gostam de trocar genes, tá? Então a minhoquinha, por exemplo, essa minhoca aqui, vem outra minhoquinha, a minhoca tem uma parte esbranquiçadazinha, não sei se você reparou, chamada clitelo.
Aí aqui ela vai introduzir o clitelo, no outro clitelo, e elas trocam o material genético, mesmo sendo hermafrodita, para aumentar essa variação, mesmo ela A gente tendo já estudou isso ano passado. isso, né? Acho que vocês lembram disso. E os dioicos são como nós, que nós temos temos até um dimorfismo sexual em algumas espécies. Nem todo dioico tem dimorfismo sexual. O que é o dimorfismo sexual? É quando a espécie, a fêmea é diferente do macho, né? Em algumas espécies é difícil identificar a fêmea e o macho, mas no nosso caso é fácil, né? Nós somos dioicos e com dimorfismo sexual. A fêmea, ela é bem diferente do macho. Então, você olha, você sabe, muitas vezes, né? Às vezes não dá, mas na maioria das vezes, né, dos casos, você olha, bebê é difícil, né? Bebê, se não tiver com Tipo roupinha... mosquito. É só olhar o pinto. É, é mais fácil. A criança, quando nasce ali, se a mãe não colocar uma cor característica ou não te falar, que a gente tem esse estereótipo, né, de rosa para menina e azul, que eu acho uma besteira, mas às vezes as mães colocam, né? Aí você olha lá, tá de rosinha, você já pressupõe que seja uma menina, tá de azul, pressupõe. Mas nem sempre, às vezes a gente erra, tá? Que tem mãe que é mais descolada e pega o menininho e coloca uma blusinha rosa. Meu filho mesmo gostava muito de usar rosa. Agora eles falam isso, ele morre. Mas quando ele era criança, ele adorava tudo que era rosa. Mas depois vai crescendo, vai ficar meio bobo, né? Gente, então é isso. Os animais que botou. Aí nós temos uma diferença aqui no processo de fecundação. Tá? Nós temos os ovíparos. Isso aqui é rapidinho, gente, porque vocês já lembram, né? Calma aí, deixa eu falar uma coisa rapidinho. Porque o ornitorrinco, ele é mamífero e ele só bota ovo. Aí nós temos as espécies ovovivíparas, né? Que tem ovos, às vezes o ovo é desenvolvido dentro do corpo da pessoa. Ele tem ovos, mas o ovo desenvolve dentro do corpo dele. Então, nós temos os ovíparos, né? Que vão botar os ovos, normal, igual essa tartaruguinha aqui, ó. E o ovo vai proteger o embrião, né? A casca dura do ovo mantém ali as condições necessárias para aquele embrião se desenvolver fora do corpo materno. Nós temos os ovovivíparos, que o ovo permanece dentro do corpo materno, né? Aqui nós temos algumas cobras, alguns peixezinhos, né? Que esses animais que criados, a gente chama esses peixinhos aqui, tem um nome popular para eles, eu esqueci agora, gente. Bento, não, quem tem? É esses peixinhos de aquário que não precisa de oxigênio, tá? Esqueci o nome do bichinho agora, cavalos marinhos, eles têm essa condição. Falaram que é beta. Os bentos, isso mesmo. Bento é peixe, dependendo da região que ele vive ali no oceano, tá? Esse mesmo, os betas, eles são ovíparos, tá? Então, eles vão ter o ovinho que vai desenvolver dentro do corpo deles. E nós temos os vivíparos, né? Onde o embrião se desenvolve dentro do corpo da mãe, com a placenta, que são características, às vezes, dos mamíferos, né? Da nossa espécie, ok? Gente, então é isso. Essa parte aqui eu vou deixar para falar quando a gente for falar de reprodução, que aí eu vou falar lá do processo de produção do gameta sexual e já aproveito para falar da produção dos gametas, que aqui a gente tem gametogênese e espermatogênese, que é o processo da produção dos gametas sexuais, ok? Gente, faltou aqui, ó, a reprodução assexuada. Como o nosso tempo tá esgotando, eu vou deixar, eu vou parar de... A reprodução sexuada são os tipos, é mais fácil, tá? Lembra que lá no começo da aula que eu disse que o nome ajuda, ó, na divisão binária, o organismo ele vai se dividir, no brotamento vai sair brotozinhos. Então, você vai dar uma lida nesses tipos de reprodução assexuada aqui, ó, fragmentação, lembra que eu usei até o exemplo da planáriazinha, que nós temos um equinodermo, né, uma estrela do mar. Você dá uma lida aqui nesses tipos de reprodução assexuada e vê se você tem alguma dúvida. Nós já trabalhamos isso no conteúdo passado, né? Se você tiver alguma dúvida, você vai anotar para mim. E amanhã eu tiro essa dúvida com vocês na nossa live, tá bom? É isso, gente. Alguém tem alguma dúvida, pergunta? Sim? Eu tenho. Ó, pode falar. Já que tá acabando a aula, eu vou fazer uma pergunta rapidinho. As pessoas podem sair ou podem sair? Eu tenho essa dúvida. As pessoas podem sair da aula, né? Gente, mas é sério, quem quiser pode sair da aula. Eu vou só tirar dúvidas dos alunos que têm dúvidas. Se alguém não tem dúvidas, eu já terminei a aula. Beijo, até a próxima. Pena, você não caiu. Oi!
Gente, vocês estão fazendo várias pegadinhas. Ontem a Vanessa já passou. Quem foi o do F Alt 4? Alguma coisa? Não sei. Aquele que você aperta. Alt F4. Gente, eu não ia cair, porque eu sei que desliga o computador, né? Mas sim, gente, vocês não têm dó de nós, não. Aperta contra o W, professora. Não vou apertar nada. Gente, vocês são lindos, mas às vezes vocês judia da gente. Judia da nossa ingenuidade, né, Mari? Dá tchau pros amigos. Tchau, gente. Tchau.